Bom, gente, nessa aula vamos falar sobre a estrutura da aplicação. Quais são os diretórios, o que tem dentro de cada diretório, quais são os arquivos de configuração que tem a nossa aplicação Android. Bom, vamos falar então sobre os diretórios, principais diretórios que existem e os principais arquivos e configurações que podemos fazer na nossa aplicação Android. Bom, nós podemos visualizar a estrutura do nosso aplicativo Android no lado direito do nosso Android Studio, do nosso IDE. Nele você consegue visualizar os arquivos de várias formas, mas vamos aqui mostrar duas formas que são as duas mais interessantes, que é a visualização por projeto, onde você vê todos os arquivos aqui de maneira bem crua, da maneira que eles realmente são salvos no disco, e na forma de visualização Android, onde o próprio IDE, o próprio Android Studio, ele organiza os dados de maneira bem mais simples, bem mais simplificada para a gente. Então, abrindo aqui o Android Studio, vocês podem ver aqui em cima, tá vendo? Está selecionado Android, e aí eu tenho uma visualização dessa forma. Eu visualizo os diretórios de maneira bem organizada, bem simples. Se eu vier aqui alterar para o projeto, ele já abre bastante coisa. E aí eu tenho uma visão mais completa de todos os arquivos, todos os diretórios que acompanham o nosso aplicativo Android. Bom, então nós temos o primeiro diretório aqui, que é o diretório Manifest, do lado da visualização Android, e do lado da visualização de projeto, não existe esse diretório. Esse diretório ele fica dentro do app src main, né, que seria o diretório principal. É o diretório raiz do nosso código-fonte. Nele é onde a gente mantém o principal arquivo de configuração, que é o Android Manifest. Vamos falar um pouquinho deles depois. Temos o Java, o diretório Java, na visualização Android. Na visualização de projeto, ele fica dentro do app src main Java. É onde encontra todo o código-fonte do app. Nele contém todos os arquivos Java da aplicação. É o local onde terá toda a lógica do sistema, ou seja, o que o aplicativo deve fazer de acordo com as ações que o usuário deve realizar. Além disso, você tem também um diretório de teste para poder realizar teste na sua aplicação. Não é o foco dessa disciplina focar em teste, vamos focar apenas no desenvolvimento de funcionalidades do nosso aplicativo. Testes são importantes, mas é um conteúdo para uma outra disciplina. Você pode ter uma disciplina, até mesmo um curso exclusivo só para testes. Aqui nós vamos focar principalmente no desenvolvimento da aplicação. Então, vindo aqui no Android Studio, se a gente for lá no diretório, que seria o app src main, aqui nós temos a pastinha Java. E dentro dela temos o pacote que nós criamos lá no início, quando a gente criou o nosso projeto, nossa aplicação Android. Criamos esse pacote. E dentro dele temos ali os arquivos Java que foram criados junto com o nosso projeto. Se eu alterar aqui para visualização Android, fica mais simples a visualização. Você pode ver que já aparece aqui o diretório Java. E dentro dele você tem que o pacote com .example.meuapp, onde nós temos aqui os principais arquivos Java que já foram criados no momento da nossa criação da aplicação. Esses arquivos foram criados lá no início, quando a gente criou a nossa aplicação, que a gente selecionou um template. A gente selecionou Basic Activity, se não me engano, e por padrão ele já veio com esses 3 arquivos Java criados. Um recurso interessante que eu gostaria de mostrar é você vindo aqui nessa engrenagemzinha, você tem essa opção aqui, ó, Always Selected Open File. O que essa opção faz? Por exemplo, eu vou abrir um outro arquivo Java, e aqui agora, nessa visualização aqui do Android Studio, eu vou selecionar o Main Active novamente. Você pode ver que aqui ele selecionou o Main Active.
seleciono o First Fragment, ele de cá também do lado esquerdo ele seleciona o First Fragment. Isso é interessante quando o seu projeto tem muitos arquivos, tem muita coisa para você abrir, para você manipular, você mantém muitas janelas abertas, muitas abas de código aberto. Então, para você se localizar onde você está, essa opçãozinha aqui na engrenagem.always selected open file ajuda muito a você sintonizar em qual arquivo do projeto você está acessando. Por exemplo, vamos desativar aqui agora. Always select open file, vamos clicar para desativar, certo? Aí você pode ver que não acontece nada ali. Ele mantém naquele que eu cliquei primeiro. Se eu vier aqui e clicar, ele fica ali clicado, selecionado. E se eu vier aqui e selecionar Always Selected Opened File, aí sim, ele seleciona do lado esquerdo o arquivo que eu estou focado aqui do lado direito. Se a gente alterar para visualização de projeto, você vai ver que é a mesma coisa. Ele seleciona. Isso é interessante. Isso é bastante útil, né? Olha só. Ele seleciona ali o arquivo que eu estou focado. A visualização Android, a mesma coisa. Interessante, né? Seguindo. Você também tem um diretório res, que fica dentro de app src main res. Nesse diretório contém todos os arquivos adicionais e estáticos que o seu código-fonte pode utilizar, tais como imagens, arquivos de interface, string, instruções de animações, etc. E aqui onde estão os arquivos de definição do design das telas, textos exibidos para o usuário, imagens e ícones. Então, é nesse diretório onde vamos manter toda a questão relacionada à interface, relacionada ao que é visualizado pelo usuário, o que o usuário vê, o que o usuário pode interagir, tudo vai estar definido nesse diretório res. E temos o diretório Gradle Scripts, que fica na raiz do projeto e também dentro da pasta app, que contém scripts de configurações para construir a aplicação e permitir a execução em um emulador ou dispositivo Android. Nesses scripts são configuradas as dependências externas da aplicação, versões, opções de compilação, dentre outros artefatos necessários para os aplicativos Android. Então, é nele que você define coisas mais para o sistema Android saber do seu aplicativo, o compilador saber quais são os recursos que o seu aplicativo acessa, o que é o seu aplicativo. Então, dentro desse Gradle Script, você tem ali os scripts de construção do seu aplicativo, basicamente, né? Nós podemos visualizar ele aqui, Gradle Script. Nessa visualização Android, ele já deixa tudo muito bem organizado dentro da pasta Gradle Script. E aqui ele coloca na frente entre parênteses aonde que ele está. Que ele fala que ele está no módulo app, aqui ele fala que está dentro do seu projeto. Então, se a gente alterar a visualização de projeto, você vai ver que nós temos o build Gradle dentro do app, temos um build Gradle dentro do meu app, né, na raiz do projeto mesmo, e outros arquivos interessantes aqui, essenciais para o Gradle, para podermos fazer toda a construção, compilação do nosso aplicativo. Vamos falar então dos principais arquivos e configurações do Android. O primeiro deles é o Android Manifest.xml. Ele é um arquivo XML que descreve informações essenciais sobre o app que nós estamos desenvolvendo. Isso é importante para que outros processos possam acessar e entender como seu aplicativo funciona. Por exemplo, o arquivo contém informações que são importantes para as ferramentas de compilação, para o sistema operacional Android e para a Play Store. É nesse arquivo que contém o nome do pacote do app, que contém os componentes que o app tem, as permissões que seu app precisa acessar no sistema Android. Por exemplo, se o seu app precisa acessar a lista de contatos, mensagens, se precisa acessar a galeria de fotos. Ele também contém informações de hardware, se seu
O aplicativo precisa acessar a câmera, o Bluetooth e outras informações de software que o seu app necessita acessar. É o arquivo onde está informando quais activities, telas, as activities são as nossas telas que o usuário vai poder interagir, que o aplicativo tem, qual é o tema visual do app, os ícones e uma variedade de outras configurações que o desenvolvedor pode alterar ou criar no decorrer do desenvolvimento da aplicação. Dependendo da necessidade da sua aplicação, do seu aplicativo, o que ele vai ter, vai estar tudo descrito dentro desse Android Manifest. Essa aqui é uma estrutura do Android Manifest, daquele aplicativo que criamos. Você pode ver que ele tem aqui informações, por exemplo, o nome do aplicativo, o ícone que o aplicativo vai utilizar, o tema, qual que é a activity, a principal activity que nós temos. Se a gente olhar lá no Android Studio, vamos abrir aqui o Android Manifest. Então, temos aqui o label do nosso aplicativo, meu app, que seria o nome que aparece nele. Você pode ver que dando 2 cliques, ele pega esse nome lá do @string, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos o tema, qual que é o tema do aplicativo e qual que é a principal activity. Então aqui nós temos a main activity como sendo a principal activity desse aplicativo. Se nós formos aqui em Java, você vai ver que nós temos a main activity. Ela é a activity principal do nosso aplicativo e ela está descrita aqui no nosso Android Manifest. Para quando você for executar, quando o compilador for gerar os binários, for fechar o pacote do Android para poder rodar a aplicação, ele vai vir aqui, ele vai ler o que o seu aplicativo tem e vai carregar essas informações todas, vai compilar tudo, empacotar todas essas informações num único arquivo, que no caso é o .apk, que é o arquivo compilado, empacotado do Android, para poder rodar essa aplicação tanto no emulador quanto no dispositivo USB, ou quando for gerar mesmo o nosso aplicativo para poder publicar na Play Store. Temos também os arquivos Java. Os arquivos .java estão dentro do diretório app main java. E todos os arquivos .java que são criados pelo desenvolvedor na criação da aplicação, ele representa tudo que o app deve fazer, é o coração do aplicativo. São fundamentais, pois dão a vida ao seu app, ou seja, esses arquivos Java, aqui que nós estamos falando, é tudo que vai ser desenvolvido no seu aplicativo. É todas as regras de negócio. O que é isso? Seria todo o comportamento que o seu aplicativo deve realizar, deve fazer de acordo com as interações do usuário. Por exemplo, quando o usuário clica no botão, a ação de clicar no botão, ou o que o seu aplicativo deve mostrar, o que o seu aplicativo deve fazer depois que o usuário clicar no botão, vai estar tudo definido dentro desses arquivos Java, aqui do lado. Você pode ter diferentes arquivos Java para diferentes telas, diferentes comportamentos. Por exemplo, você pode ter um arquivo Java representando uma entidade do mundo real. Como que é isso? Vamos supor que você tem um aplicativo que precisa cadastrar um novo usuário. Então você teria aqui um arquivo chamado usuário, onde você teria os principais atributos desse usuário, que seriam o nome, telefone, e-mail, de repente a senha, o login. Você teria um arquivo Java organizado aqui dentro desse diretório com a representação desse usuário. Então, sempre quando criar um novo usuário, você criaria uma nova instância desse arquivo Java, no usuário.java, no caso, para você ter a representação do usuário do mundo real no seu aplicativo Android. Isso, no caso, é um assunto um pouco mais avançado, relacionado com orientação a objeto, mas é bom já ter uma noção disso, que você pode criar aqui em Java. Isso não é só Android, isso é em Java. Você pode criar arquivos .java que representam entidades do mundo real.
Bom, e é interessante você não colocar todos os arquivos Java dentro de um único diretório, dentro de um único pacote. Por exemplo, aqui nós estamos no com.exemplo.mewApp e temos aqui todos os nossos arquivos Java e estão dentro aqui desse diretório. Mas se você começar a criar arquivos Java adicionais, arquivos que representam as entidades do mundo real, como por exemplo o usuário, se você for criar arquivos Java para fazer coisas específicas, como por exemplo acessar um servidor, acessar bancos de dados, serviços para fazer algum cálculo específico, alguma coisa específica, é bom organizar esses arquivos em diretórios separados. Pode deixar todos eles dentro do com.exemplo.mewApp, mas criar subdiretórios dentro do mewApp para organizar esses arquivos, para não ficar aquela porrada de coisas, porradas de arquivos aqui dentro do com.exemplo.mewApp e ficar muito confuso. Ficar uma mistura de funcionalidades diferentes, recursos diferentes, tudo dentro do mesmo diretório. É uma boa prática você organizar coisas específicas, arquivos Java específicos que fazem coisas similares dentro do mesmo diretório. Então, por exemplo, esses arquivos que representam entidades do mundo real, como por exemplo usuário, você pode colocar dentro de uma pasta, de uma subpasta do mewApp, como por exemplo com.exemplo.mewApp.models, por exemplo, que seriam os modelos, né? E dentro dele organizar todos esses arquivos. Você pode ter, por exemplo, com.exemplo.mewApp.service. Então, dentro dessa service vai ter todos os arquivos que fazem algum serviço para o seu aplicativo, como por exemplo um serviço de acessar um servidor externo, de acessar o banco de dados, e assim sucessivamente, à medida que a sua aplicação necessita de crescer, de evoluir, você pode ir organizando as informações, todos os códigos Java em diretórios separados para ficar fácil encontrar, fácil visualizar, para ficar com uma estrutura bem interessante. Temos também os values. Os values, eles ficam dentro do diretório res/values. Dentro dele, você tem vários pequenos arquivos XML, onde você define algumas coisas estáticas de interface do seu aplicativo. Você pode alterar algum desses valores e você pode criar novos valores aqui dentro desses arquivos de acordo com a sua necessidade de desenvolvimento e de acordo com o que o seu aplicativo vai desenvolver. Nós podemos definir cores, textos, imagens, temas e etc. Então, se a gente voltar aqui no Android Studio, nós vamos lá no Res. Deixa eu ter a visualização aqui para Android. Vamos aqui no Res Values. Ele se localiza aqui, ó, Res Values. Por exemplo, aqui nós temos o de cores, dimens, string e o styles. Vamos dar uma olhada no cores, que é onde está definido as cores do nosso aplicativo. Aqui você pode ver que nós temos a cor primária dark, né? Seria se você colocasse no modo escuro, né, do seu aplicativo. A cor accent. Estão todas definidas aqui, certo? E você não precisa ficar colocando o código da cor, repetir esse código da cor em todas as telas que o seu aplicativo for ter. Você simplesmente define a cor aqui, o nome dela, e aí você usa o nome dessa cor nas suas telas do seu aplicativo. Porque vamos supor que de repente você tem que alterar a cor do seu aplicativo. Você está atualizando e decidiu mudar a cor. Você não precisa em todas as telas, em todas as activities, trocar esse código, procurar onde está usando esse código e alterar. Você simplesmente vem aqui, altera aqui a cor para uma outra cor qualquer, e em todo lugar que estiver utilizando esse color primary, a cor será alterada automaticamente. Então você centraliza essa edição de cores, por exemplo, aqui nesse arquivo .corpus. Você tem, por exemplo, os strings. Os strings são os textos que vão ser exibidos no aplicativo. Você pode reparar que no nosso aplicativo nós temos alguns textos lá porque já veio por padrão. Nós vamos alterar isso daqui a pouco. E aqui que está definidos os textos.
Então você pode criar novos textos que forem necessários para o seu aplicativo, você pode alterar. E ao invés de você colocar diretamente o texto lá na sua tela, você vem, coloca ele aqui nos strings e define um nome para ele. Você define um nome, um valor, e aí você utiliza esse nome lá na sua tela. Você não utiliza o valor direto. Porque isso também é uma boa prática, no mesmo caso das cores. Se caso, por exemplo, vamos supor o next, que está aqui em cima definido. Vamos supor que você não quer que seja next, você quer que seja seguir ou próximo. Ao invés de você ir em todas as telas procurando aonde que utiliza o next e alterar de uma em uma tela, você simplesmente vem aqui, altera o valor dele para, por exemplo, próximo. E aí em toda a tela que utiliza essa variável string next, ele vai aparecer como o próximo. Daqui a pouco nós vamos mostrar como que isso funciona na prática. E temos também o layout. Layout é um diretório que fica lá também dentro do res. Ele fica aqui dentro do res layout. É onde efetivamente temos as nossas telas e os fragmentos de telas do nosso aplicativo. É a definição de design da interface. É como são representadas as telas do seu aplicativo. É como sua tela vai aparecer para o usuário, toda a estrutura dela. Quais textos terão na tela, quais botões, os recursos, quais menus, quais diálogos, né, de interação com o usuário, quais campos estarão disponíveis para o usuário interagir na sua tela. Assim como os values, os arquivos de layouts também são XML e é possível editar tanto via código quanto via interface gráfica, disponibilizada pelo Android Studio. Esse é um recurso interessante do Android Studio, porque você não precisa necessariamente vir aqui editar esses XML. Vamos pegar, por exemplo, aqui o primeiro fragmento, Fragment First. Aqui em cima, do lado direito superior, você tem três tipos de visualização. Você pode, por exemplo, visualizar código, onde você só vê o código, né? Você pode ver que aqui nós temos o nosso primeiro fragmento, ele tem um test view, ou seja, uma exibição de texto, e temos um button. Basicamente são esses dois componentes que tem na nossa activity, no caso nesse fragmento. Você pode ter essa visualização por código, você pode ter uma visualização split, onde você vê as coisas separadas. Perceba que quando eu seleciono, ele já foca ali na visualização split, naquele componente que eu cliquei, certo? Ou você pode simplesmente ter a visualização de design, onde você simplesmente vê somente o design e você não trabalha com código. Isso é um grande recurso do Android Studio, porque você não precisa ficar alterando código, você simplesmente vai criando aqui os seus componentes de interface, você vai editando por aqui sem ter que trabalhar por código, sem ter que usar código. Então, dentro desse diretório layout é onde estão todas as nossas activities, todos os nossos fragmentos de tela disponíveis na nossa aplicação. Percebe que a nossa aplicação ela tem uma activity, que é a activity principal. Nós temos um conteúdo dela. Vamos abrir aqui. Design. Nós temos uma activity. Então, dentro dessa activity main é onde estão organizados todos os recursos que aparecem na nossa tela. Aqui tem algumas coisas que a gente não precisa preocupar por enquanto. Por exemplo, aqui em cima, essa primeira parte é relacionado àquela barra lá em cima do nosso aplicativo, onde aparece o nome, tem um botãozinho ali de configurações, não precisa preocupar. Em seguida, ele tem o conteúdo principal, ele inclui aqui o Contents Main, que é esse arquivo aqui, certo? E por fim, ele coloca aquele botãozinho de e-mail lá embaixo. Então, se a gente colocar aqui no split, vamos colocar no split, vamos remover esse aqui, por exemplo, só para a gente ver o que acontece. Sumiu ali um negocinho de e-mail ali embaixo. Vamos voltar. Ctrl Z. Voltou o negocinho de e-mail. Acho que a gente não vai precisar dele, acho que a gente podemos remover.
Ok, dentro do content main, nós temos aqui um fragmento, né? O primeiro fragmento, que seria uma porção de código dentro da nossa activity, dentro do nosso conteúdo, né? E aí ele usa um recurso aqui do Navigraph. Esse Navigraph é simplesmente para organizar o que vai ser exibido na sua tela e qual que é o comportamento quando você, por exemplo, clicar nesse botãozinho aqui. Por exemplo, vamos entrar aqui dentro desse Navigraph. Aproveito para mostrar um outro recurso interessante. Você não precisa, por exemplo, saber onde está o Navigraph, onde está esse arquivo que eu quero acessar. Eu sei que ele está no @navigation Navigraph. Então, se a gente for aqui do lado, ele está aqui no Navigation Navigraph. Porém, se eu pressionar Ctrl e passar o mouse por cima aqui dessa porção de código aqui XML, onde está especificado o Navigraph, eu consigo ver o caminho completo da onde que está esse arquivo, e se eu clicar, ele já abre para mim esse arquivo. Então, Ctrl, clique, ele abre para mim um arquivo. Isso serve para diversas outras coisas. Por exemplo, aqui eu consigo visualizar um ID, eu consigo acessar diversos recursos diretamente, como se fosse um link. Ele cria um link dos recursos e eu consigo mover diretamente para eles apenas usando o Ctrl e o clique. Então, o que esse Navigraph está mostrando? Ele está mostrando que ele vai inicializar com o primeiro fragmento. Por isso que quando você abre o aplicativo, aparece o primeiro fragmento, porque ele está aqui marcado para inicializar ele, para ser inicializado. E aqui ele tem uma definição desse primeiro fragmento e em seguida fala também do segundo fragmento. Então, ou seja, no nosso conteúdo nós temos dois fragmentos, certo? Quando você abrir o aplicativo, vai mostrar o primeiro fragmento e depois que você fizer uma ação, tá vendo aqui o action, ele vai para o destino, que é o segundo fragmento. Então, basicamente, no nosso aplicativo, nós temos uma tela que é carregada, que quando você clica no botãozinho, ele vai para uma próxima telinha, e você clica de novo no botãozinho dessa segunda telinha, ele volta para a primeira telinha. Mas o que nós temos dentro dessa telinha? Bom, nessa primeira telinha, nós temos o primeiro fragmento, certo? Se nós viermos aqui no Layout, pressionar Ctrl e clicar, vamos abrir o primeiro fragmento, que nós já falamos, e temos aqui o texto e o botão, certo? Vamos alterar o texto aqui para a gente ver como é que fica. Vamos vir aqui no Design, né? Nós temos aqui essa visualização melhor, né? Maior. Se você preferir esconder essa parte, essa tela da direita, né? Que é o Blueprint, você pode simplesmente vir aqui nesse botãozinho, aqui em cima, e clica só em Design, que ele vai mostrar só o design, que fica mais clean, fica mais interessante. Aqui você pode ver que você tem dois componentes, que é o Test View e o Button. Se a gente voltar aqui no código, nós temos o Test View e o Button. E agora eu queria alterar esse Test View para colocar um outro texto. Então, como que nós podemos fazer? Você lembra que todas as strings, elas estão organizadas dentro aqui do values e o string XML. É aqui que nós temos todos os textos. Então, se formos aqui no string, você vai ver que você tem aqui o Hello First Fragment, que é o texto que está sendo exibido lá no nosso fragmento. Hello First Fragment. É exatamente esse texto. Então, se alterarmos aqui esse texto para, por exemplo, Olá Devs, aqui já alterou. Olá Devs. Perceba também que eu tinha alterado o próximo lá, o next, né? Que virou próximo. Então aqui. Então ele alterou o texto para Olá Devs.
E como podemos alterar mais alguns atributos desse texto? Existem diversas formas. Você tem aqui do lado direito os atributos declarados. Se você clicar aqui para expandir, você vai ver que nós temos várias definições desse nosso componente de texto que podem ser alteradas tanto aqui, dessa forma, quanto também no código. Praticamente todas as opções mostradas ali também estão exibidas aqui, né, de uma maneira crua. Então, vindo aqui, nós vamos adicionar um outro componente. Clica nesse maisinho aqui. Esse aqui remove, você clica no maisinho para adicionar um novo componente. E vamos colocar aqui como sendo, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa de estilo aqui. Test color, vamos alterar o test color. E aí, qual color podemos colocar aqui? Vamos colocar, por exemplo, esse azul. Vamos mexer aqui um pouco esse azul. Aí basta copiar o código, vir aqui e colar. Opa, ele já ficou vermelhinho porque tem coisa errada, eu esqueci de colocar o hashtag. Beleza, aperta Enter, o nosso texto ficou azulzinho. O que mais nós podemos colocar aqui? Vamos ver se a gente consegue alterar o tamanho. Text Style, e vamos ver os valores que nós podemos obter aqui. Você tem um bold, que ele fica, né, é o negrito, né, o famoso negrito. Vamos adicionar um, deixa eu ver se tem algum relacionado a size, test size. Aqui, aí aqui eu posso selecionar qual que é o valor do size. Ele está com 14 SP, vamos colocar 30 SP. Pode ver que ele já cresceu bastante, certo? Então, clicando aqui, eu adicionei uma cor, aumentei o tamanho e coloquei também o negrito nesse texto. Se você vier agora aqui no código fonte, você vai ver que ele adicionou esses recursos aqui. Todos aqueles atributos ele foi e colocou automaticamente aqui. Se eu alterar aqui, ele vai alterar lá também. Por exemplo, se eu tirar o bold e vier na visualização de design, vai ver que ele removeu o bold, não aparece mais aqui o bold, certo? Vamos colocar no split. Se eu voltar aqui, o bold é exibido novamente. Bastante interessante. Só que o que acontece? Vamos supor que essa cor você vai usar em vários outros lugares do texto, do seu aplicativo, né? Em várias outras telas do seu aplicativo. E se futuramente você precisar alterar esse seu texto, você vai ter que procurar de tela em tela onde que está o seu texto para você poder alterar essa cor. Então vamos declarar essa cor lá no nosso arquivo específico de cores. Vamos lá, vamos colocar ela aqui. Vamos criar mais um color name. Vamos colocar um nome aqui de, por exemplo, main text, seria texto principal. E o valor vai ser esse atributo aqui de cores que nós definimos. Com isso, agora a gente pega o main text, aliás, vamos colocar text, não, né? Main color. Vamos colocar main color, que seria a cor principal do texto. Vamos copiar isso daqui e vamos lá no nosso primeiro fragmento. E ao invés de colocar dessa forma, como que a gente colocaria? A gente apaga, a gente coloca um arroba. E aí você pode ver que já aparece uma diversidade de opções aqui. Como ele está tratando de cor, apareceu já muita coisa de cor. E você pode ver que o nosso main color já está aqui. Perceba, se você olhar aqui no design ao lado, ele já perdeu o estilo
de cor do aplicativo. Já perdeu o estilo de cor do texto, porque eu apaguei a cor aqui. Então, se eu vier aqui agora e selecionar o main color, 2 cliques, ele já carrega o main color. Então, eu não preciso necessariamente colocar a cor bruta aqui no Activity. Eu posso simplesmente definir a cor lá no nosso colors.html e essa cor já vai ser a partir do ID dela, né, do nome que eu dei para ela aqui, no caso o nome que foi main color. A partir desse nome ele vai aparecer, eu consigo utilizar esse nome em outros lugares, em outras telas. Eu posso, por exemplo, colocar essa mesma cor no botão, no texto do botão. Se eu vier aqui, copiar e colar aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, olha lá, ele pegou a corzinha. Então, a mesma cor, ela está sendo utilizada em 2 lugares. Vamos alterar aquela cor. Deixa eu ver se tem uma forma interessante para a gente poder alterar essa cor aqui. Perceba que do lado do Android Studio que ele já até exibe, né, qual cor que está sendo em cada um desses elementos de cor, né? Isso é interessante porque você está vendo o código, né, mas você não vê qual cor que é, você não lembra qual cor que é. Então aqui você consegue visualizar a cor. Se você clicar, você tem aqui abre essa ferramenta para você poder alterar a cor. Então vamos alterar a cor. Vamos colocar agora um verdinho. Perceba que aqui ele já está alterando, tá vendo? Ele já vai colocando ali, eu vou mexendo aqui, ele vai alterando a cor. Vamos tentar esse verde aqui agora e ver como que ficou o nosso fragmento. Olha lá. Perceba que ele alterou a cor dos dois, tanto do Olá Devs quanto do próximo. No botão não ficou muito legal, eu vou remover. Vamos deixar somente o Olá Devs ali em cima. Certo? Então, em resumo, vamos fechar tudo aqui. Você pode clicar aqui em cima e close out. Fechei tudo. Bom, em resumo, o que nós temos? O Android Studio possibilita a visualização de diversas formas. Você pode ver por pacote, por arquivo, por source files, pelo projeto, que é o interessante, e pelo Android, que é o melhor ainda. O que foi esse errinho? Esse erro foi porque a gente removeu. Deixa eu voltar aqui onde que estava. Lá no Activity Main, a gente removeu aquela parte lá do e-mail que tinha aqui embaixo. Se a gente removeu aquilo, aqui vai começar a dar erro nesse trecho de código. Então, como nós vamos utilizar, por enquanto, vamos remover o trecho de código também, aqui no próprio main. Aqui, né? A gente apaga. Pronto. E aí ele para de dar o errinho. Bom, então em resumo, fechando tudo aqui, o que nós temos? O Android Studio, ele permite visualizações de diversas formas da sua aplicação Android, tanto em projeto quanto em própria visualização Android, que é a mais interessante. Dentro do diretório Java, nós temos os pacotes de teste, nós não vamos precisar preocupar com eles por enquanto. E o pacote onde está o nosso código-fonte, que representa toda a lógica da aplicação, tudo que o nosso aplicativo deve fazer. Além disso, nós temos também o diretório res, onde dentro dele nós temos todas as definições de layout, tudo que será exibido para o usuário, desde textos, seriam aqui as strings, as cores, tem definição de estilo também, até a nossa definição de tela. Tudo que vai ter na nossa tela. A nossa tela é composta de uma activity, ela tem apenas uma activity. Essa activity, ela tem um conteúdo dentro dela. E dentro desse conteúdo nós temos 2 fragmentos, que primeiro exibe o first fragment e depois exibe o second fragment no momento que clicar lá naquele botãozinho.
Nós viemos aqui no First Fragment e editamos algumas coisinhas. Alteramos o texto aqui, alteramos a cor. O texto e a cor, eles foram alterados basicamente. O texto foi aqui na string. Nós alteramos o texto aqui na string de acordo com esse ID. Hello First Fragment. Então, esse ID ele está aqui. Se clicar aqui, ele pega da string Hello First Fragment. Nós alteramos lá. Se a gente clicar aqui com o Ctrl, passar o mouse em cima com o Ctrl e clicar, a gente cai diretamente lá no arquivo onde está escrito. Definimos cores. Aqui também definimos uma nova cor aqui no Color. Nossa cor verdinha, para a gente colocar lá no nosso texto. E colocamos alguns outros atributos. E viemos aqui no Design. Nós colocamos, além da cor, colocamos o tamanho e o negrito no nosso texto. Isso também está tudo muito bem visível aqui no nosso código-fonte, onde nós temos o negrito e o tamanho do texto. Então, basicamente é isso. Esses foram os arquivos. Nós falamos também do Android Manifest. É o nosso arquivo, onde contém as principais informações do sistema, do nosso aplicativo. Como ele ainda é um aplicativo cru, não tem muita coisa, nosso Android Manifest ele vai ficar bem enxuto também. À medida que formos desenvolvendo, formos criando novos recursos, adicionando novas telas, vamos ter que vir aqui e adicionar novas telas também. Vamos ter que vir aqui e adicionar novas configurações também. Aliás, o Android Studio já faz isso pra gente. Não precisamos vir aqui e colocar manualmente o código. Com alguns atalhos, ele já cria pra gente e vai construindo esse arquivo para auxiliar o desenvolvedor na criação do seu aplicativo.